Neste vídeo vamos explorar alguns exemplos do comando insert no banco de dados MySQL. Eu já deixei aqui no link da descrição do vídeo a URL para você fazer o download do USB Web Server que eu vou utilizar neste tutorial. Eu também vou abrir ele aqui, deixa eu colocar aqui no meu navegador. O link está numa hospedagem que eu tenho ali no OneDrive e ele vai abrir essa pasta então, e aí já faz a opção ali de onde você quer salvar o arquivo. Nesse caso, eu vou salvar em Downloads mesmo, vou escolher a opção Salvar, então, deixa eu abrir aqui a pasta Downloads, onde ele salvou. Está salvando, né? Pronto, já salvou. É um arquivo, então, de 23 megas, compactado, e aí você precisa descompactar ele, então basta clicar com o botão direito e escolher essa opção aqui, ó, Extrair para, e aí ele vai descompactar o nosso banco de dados, né? Na verdade, o USB Web Server é o banco de dados, né? O MySQL, o servidor MySQL e também o servidor de páginas, né? É o servidor Apache. E aí você pode abrir a pasta dele, então, pode abrir. Aí este aqui é um USB Web Server com algumas modificações que eu já fiz. Então já vai ter uma base de dados, já vai ter uma tabela e também tem um projeto Java aqui que eu fiz para a gente fazer alguns testes. Agora a gente não vai utilizar ele, tá? A gente vai direto para o executável do USB Web Server e também a gente vai direto aqui para o phpMyAdmin. Então ele vai abrir aqui o gerenciador de banco de dados, né, o phpMyAdmin, para a gente poder criar nossa tabela e fazer o nosso comando insert, tá? Na verdade eu vou explorar dois tipos de insert, tá? Na verdade 3 tipos de insert. Primeiro então eu vou fazer uma base de dados, basta clicar aqui nesta opção. Se você já tiver navegado nele e não tiver essa opção aqui em cima, base de dados, basta clicar aqui na casinha e aí depois sim você clica aqui em base de dados. Vou criar uma base de dados chamada base insert. Então uma base qualquer, tá? Eu criei uma base insert, né? Vou criar uma base insert e clico aqui no criar. Joia, ele criou a minha base de dados e aí eu clico nela e aí eu clico aqui em SQL e eu vou criar uma base de dados para a gente fazer os nossos inserts, tá? Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu me basear nesse exemplo, create table. Vou criar uma tabela chamada alunos. Como a tabela se chama alunos, eu não preciso colocar a crase, tá? Eu só precisaria colocar a crase se eu tivesse espaço no nome da minha tabela, tá? Ou algum acento. Nesse caso não tem, então eu posso colocar assim, direto, alunos. E aí eu vou abrir e fechar parênteses e colocar todas as colunas que eu preciso nessa tabela, tá? A primeira coluna vai ser a coluna ID. Vamos colocar aqui o tipo, né? ID, então, int. Vamos colocar um inteiro de 11. Na verdade, nem precisa colocar inteiro de 11. Ele mesmo sabe que é 11 o padrão, tá? Vamos colocar aqui not null, não pode ficar vazio. E vamos colocar também auto underline increment. Deixa eu ver se escrevi certo. Incremente, isso aí. E vírgula. Agora o próximo vai ser o nome vai ser varchar. O varchar sim a gente precisa colocar, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer um varchar, sei lá, de 70. Opa, varchar, isso aí. Eu escrevi um H a mais ali, né? Então não tem aquele H, é varchar. Só tem H aqui depois do C, tá? Varchar, vírgula. Além de nome, vamos colocar também uma nota. A nota vai ser um inteiro mesmo. Vamos fazer um inteiro, não precisa colocar mais nada. Vamos colocar também aqui para o nome, que ele não pode ser nulo, tá? Então, not null. Não pode ficar vazio, tá? Ele tem que ter nome. E aqui vamos fazer a nota. Beleza. ID, nome e nota. Vamos fazer também a data de matrícula. Data matrícula vai ser do tipo date. Data matrícula, date. Vamos colocar também o date not null, não pode ficar nulo. Vamos colocar turma também. Turma, varchar de... A turma pode ser menos letras, né? Eu acho que varchar de 20 já tá legal. E tá legal assim, né? Estas 5 colunas já estão suficientes para o nosso exemplo. Agora a gente precisa informar que a gente deseja aí primary key. O que seria o primary key? Cada aluno tem que ter um número para diferenciar um aluno do outro, né? Então seria o código, né? Seria
a chave, né? A chave de cada aluno, né? Primary key, aí eu coloco qual é a coluna que é o nosso primary key, no caso é a coluna ID, tá? Poderíamos utilizar o código de matrícula, então cada aluno poderia ter um código de matrícula diferente, ou o RG, ou o CPF, mas eu particularmente prefiro utilizar uma coluna do banco de dados para diferenciar um registro do outro e ser a nossa chave primária, tá? Agora aqui a gente coloca engine igual... Aqui a gente poderia colocar myExam, que é o que eu vou colocar, ou a gente poderia colocar InnoDB, tá? Nesse caso eu vou colocar esse padrão aqui, myExam, que é um padrão mais simples, que não dá suporte à transação. Ele é bastante utilizado porque ele é rápido, né? Ele oferece mais velocidade na hora de gravar, na hora de consultar, mas ele não suporta transações, tá? Por exemplo, se eu pedir para inserir 100 alunos e der problema lá no meio, ele vai inserir aqueles que deu certo e do problema para baixo ele não insere. Então eu não posso desfazer, eu não posso tirar fora aqueles que já foram inseridos, né? Se eu inserir um bloco de 100 alunos e der problema lá no 90, eu vou ter que depois inserir só do 90 para baixo. Então se eu quiser fazer suporte à transação, tem que ser o motor, né, em InnoDB, beleza? InnoDB. Nesse caso aqui vai ser o myExam porque eu quero apenas velocidade. E deixa eu ver, vou colocar aqui o char7, default, char7. Aqui eu poderia colocar o TF8 ou latim 1, tá? Deixa eu colocar o TF8, então, o TF8, char7 igual o TF8. Depois disso, eu já vou definir aonde que vai começar. Então, eu coloco aqui o autoincremente igual a 1. Autoincremente igual a 1. Beleza? Por padrão, sempre é legal colocar um ponto e vírgula no final. Então esse aqui é o nosso comando create, deixa eu copiar ele para ver se deu tudo certo, se eu não esqueci de nada. Esse o TF8 aqui eu preciso colocar entre aspas, tá? Eu me confundi aqui com o latim 1, o latim 1 não precisa ficar entre aspas, tá? Mas no caso o TF8 precisa porque tem esse hífen aqui, tá? Deixa eu copiar aqui e ver se está tudo certo. Desculpa, aqui o TF8, agora que eu lembro, o TF8 não tem o hífen, tá? É assim mesmo, o TF8. Isso aí. Beleza, ele criou a nossa tabela alunos, então eu vou clicar aqui em base insert. Olha que bacana, tá aqui a nossa tabela alunos. Se eu quiser modificar, se por exemplo eu esqueci de uma coluna, ou eu quero colocar mais espaço para o nome, ou sei lá, alguma outra coisa, eu posso entrar aqui e modificar, tá? Por exemplo, eu entrei aqui e percebi, eu esqueci da coluna sobrenome. Eu posso alterar por aqui, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, e depois do nome, eu posso, add1 coluna, né? Tá no inglês aqui, né? Add one column, e aqui já tá em português, ele tá meio misturado aqui, né? Então aqui seria assim, adicionar uma coluna depois do nome. Então eu clico aqui e ele permite eu adicionar mais uma coluna só depois do nome. Ou, se eu quiser, eu também posso ser mais radical, né? Posso clicar na tabela alunos, clicar na opção aqui, operações, né? E eu posso fazer o seguinte aqui, Onde é que está? Aqui embaixo, eu posso escolher a opção, delete the table. Então eu posso apagar a tabela e eu posso vir aqui em SQL de novo e posso adicionar de novo, né? Fazer a tabela de novo, se eu quiser. Mas o normal é a gente fazer a alteração por lá, tá? Mas eu vou fazer por aqui só para nós ter esse exemplo aqui diferente. Então aqui vai ser sobrenome. Joia? O sobrenome vai ser 70. Agora que eu tenho duas colunas, tá? Eu vou colocar só 50 caracteres para o nome e só 60 caracteres para o sobrenome. Beleza? Então esse aqui ficou o nosso comando de create. Legal, tenho aqui a minha tabela. Agora sim tá certo, tenho ali o nome, tenho ali o sobrenome. Agora eu posso fazer a inserção. Como que eu posso fazer a inserção? Eu falei que eu ia fazer 3 exemplos de inserção, né? Vamos lá então. Para fazer uma inserção, a primeira coisa que eu poderia fazer é clicar aqui em SQL e clicar aqui no Insert. Tenho aqui um template básico com o comando create e os espaços aqui para preencher, estão vendo? Então seria um template para eu fazer várias inserções. Também posso fazer por aqui, posso clicar aqui e fazer por aqui, Esse aqui é um jeito, ele insere de 2 em 2, né, pelo que eu estou vendo aqui. Isso, ele faz 2 opções, uma mais em cima e uma mais embaixo.
para a gente poder, por exemplo, inserir de 2 em 2. Então, a gente insere de 2 em 2. Coloca os dados aqui em cima e coloca os dados aqui embaixo, beleza? Esse aqui é o segundo jeito. Se eu faço eu sempre gosto de fazer vou fazer o meu aqui, Marcelo Teles, vamos colocar uma nota 40. Olha que bacana a data, que eu posso clicar nesse calendário, eu vou escolher a data de ontem, e a turma, vamos colocar aqui média. Eu acho mais bacana, acho mais fácil este aqui. Por quê? Naquele template que eu mostrei, eu preciso colocar as vírgulas e as aspas, né? Aqui não, olha que bacana. Por aqui, ele mesmo faz aquele template que ele mostrou antes, já preenchido. Olha que bacana, ó. Vocês viram que eu não preenchi nada no ID, né? Eu deixei vazio ali o ID, e de propósito para que ele mesmo faça, ó. Ele deixou um null aqui, mas ele vai fazer o número 1, tá? Ele vai fazer o próximo número 2, número 3 e assim por diante. E aqui eu tenho um exemplo, então, que eu gosto sempre de fazer uma vez utilizando esse assistente aqui do insere. E aí, o que eu faço depois? Eu copio isso daqui, tá? Eu sempre copio. Deixa eu colar o meu último exemplo, meu último código aqui. E agora eu vou copiar esse aqui. Eu sempre copio esse aqui e vou colando. Eu tenho vários exemplos aqui, recomendo que você faça isso também. Sempre faça um comando e copie e vá documentando, vá guardando aí no seu material, tá? Agora, por exemplo, eu quero inserir outros alunos, né? Vamos supor que eu quero inserir a turma inteira aqui. É mais rápido a gente fazer por aqui, porque daí eu coloco, vamos supor que eu tenho 10 alunos, eu coloco os 10 comandos um abaixo do outro e vou só modificando o nome deles, e a nota, e a data, e ali o que eu tenho que modificar. Eu, particularmente, acho mais rápido fazer por aqui. Então eu faço o primeiro utilizando o assistente, e aí depois eu utilizo o template que ele preencheu para fazer os demais. É assim que eu sempre faço, tá? Então esse aqui seria o primeiro, e agora eu quero fazer os demais. Deixa eu ver se está certo aqui. Eu já fiz antes aqui com o pessoal e já coloquei os nomes aqui. Deixa eu ver se está tudo beleza aqui com esse exemplo que eu fiz. Então eu já tenho aqui alguns inserts, na verdade 7 inserts. Deixa eu ver aqui. Aqui não tá com o mesmo nome de coluna, né? Aqui eu já estou vendo que vai dar problema, porque o nome da minha coluna é só nome e a outra é só sobrenome. Não tem aqui a palavrinha aluno, tá? Deixa eu só modificar isso aqui então. Colocar nome em todos, né? Nome, 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 nome. E aqui é sobrenome, não tem a palavra aluno. Que eu fiz agora há pouco esse exemplo aqui, eu quero aproveitar para inserir todo mundo. Daí nota, data matrícula, deixa eu só conferir se é data matrícula mesmo. É data matrícula, isso mesmo. E turma, beleza. Vou salvar aqui, vou copiar primeiro antes, né? Eu sempre copio antes e aí depois eu executo. Olha que bacana, a princípio inseriu, posso clicar aqui agora. Olha só que legal, então eu inseri aquele primeiro, sozinho, né? Peguei o template e aí depois inseri os demais. E aí eu consigo ter a minha base de dados com todos os alunos aí de uma forma bem rápida, certo? Na prática, geralmente a gente insere de um em um, né? É mais em situações de desenvolvimento que a gente precisa inserir vários de uma vez só para ver como vai se comportar e assim por diante. Mas nesse exemplo aqui a gente fez, então, utilizando o assistente, vou recapitular aqui. O primeiro jeito foi clicar aqui e depois clicar no Insert, e aí você tem um template. O segundo jeito foi clicar aqui em cima, nessa opção Insere, e aí ele traz aqui um formulário HTML para você preencher os campos. E o último jeito foi fazendo o primeiro, e aí depois pegar e ir preenchendo aqui, né? E preenchendo os demais e fazer que nem a gente montou aqui no final. Assim, vários um debaixo do outro, fica mais produtivo. Eu particularmente acho mais produtivo fazer assim, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a codificar as suas bases de dados, as suas tabelas e fazer os seus comandos insert de uma forma mais produtiva. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo.